Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à live, ao vídeo de hoje. O tema aqui, é maravilhoso. Você já deve ter lido aí no título. Vou aqui trazer o tema novamente. Eu vou falar aqui de três, bem operacional, bem mão na massa, três estratégias precisas. Eu gosto de usar até a expressão infalíveis, que se você aplicar essas três estratégias, treinar essas três estratégias, criar musculatura mental com essas três estratégias, você vai conseguir desenvolver, de fato, uma inteligência emocional com a sua equipe. E com isso, resultando e trazendo como uma consequência, como um resultado do estado positivo da inteligência emocional da equipe, uma alta performance. Porque você vai ver, se a equipe consegue gerir bem as suas emoções, principalmente nas situações de estresse emocional, ela vai conseguir ver formas de ter ganhos ainda maiores e ganhos contínuos. E vai ficar cada vez menos vulnerável a tais situações de estresse, porque ela já sabe como reagir emocionalmente, de maneira a tomar decisões que venham gerar confiança, venham gerar eficácia e venham gerar uma identidade da equipe. Porque quando a gente conhece a si e o outro emocionalmente, a gente vai criando uma identidade, vai criando uma coesão, a gente vai criando um espírito de equipe, de fato. A gente vai se sentindo parte daquilo ali, porque a gente está se conhecendo emocionalmente, está se conhecendo em termos das nossas conexões emocionais, que é aquilo que faz parte da gente. A emoção é algo muito importante, porque a emoção ela é a energia dos nossos comportamentos, como fala o Tony Robbins. Então, se a gente não conhecer as emoções, a gente não vai conseguir ter uma energia de qualidade, com isso a gente vai produzir de forma eficaz, com alta performance, nas nossas relações de trabalho e com as relações com a nossa equipe. Então, um líder, hoje eu falo de 3 estratégias, anota aí, hoje vai ser uma live, como todas, bombástica, tá? Para você não esquecer, eu falo que a nossa memória seletiva, anote cada um dos pontos para você colocar em prática. Eu quero ver você colocando em prática e depois me consultando. Lucas, consegui, foi maravilhoso. Se estiver em dúvida, vocês sabem que eu estou sempre livre para um café virtual, para responder comentários. A gente tem uma equipe aí que responde os comentários. Fique super à vontade, tá bom? Para a gente poder aprender juntos, porque isso aqui é para você. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou um especialista em tornar líderes e equipes de pequenas ou médias empresas em líderes e equipes de alta performance, de maneira a alcançar em 20 dias, esse é o método do nosso propósito, de maneira a alcançar em 20 dias 112% de ganho de performance da equipe, de equipe. Então, olha que incrível o nosso propósito. E, de fato, a gente tem conseguido viver com os nossos clientes no nosso dia a dia. E o melhor, de forma simples e prazerosa. Então, em poucos dias, você consegue ter um ganho enorme, porque você conseguiu criar uma mente e o fundamento adequado para alcançar alta performance diariamente com a sua equipe, como um líder de alta performance, ok? Então, esse é o nosso propósito, esse é o meu nome. Para quem quer me conhecer, consulte o LinkedIn, as outras fontes aí, a gente sabe que existem várias fontes para conhecer melhor as pessoas, ou me convide para um café, se quer algo mais informal, me convide para um café virtual. Vamos lá, então. Vocês sabem, gente, que eu tenho uma didática, uma pedagogia. Eu sempre gosto de falar dos problemas, aquilo que está, às vezes, oculto, a parte de baixo do iceberg, que a gente não vê. Sabe a analogia do iceberg, pessoal? A metáfora de que isso é real, acontece. Se você for numa região que tem iceberg, a pontinha que você vê, que às vezes é gigantesca, é apenas 10% do que está abaixo, ok? Ou 10% do tamanho real desse iceberg. Então, o que está abaixo é 90%. Então, o que eu quero dizer aqui que eu gosto aqui muito de trazer números, evidências para você e que venham mostrar principalmente as causas, os problemas, porque não tem como a gente querer resolver se a gente não sabe o que está abaixo. Qual que é o problema, afinal? E qual que é a causa desse problema? A gente não está aqui para mapear ou mascarar de forma superficial por meio dos sintomas. Ah, não, Lucas, para poder resolver esse sintominha tem uma palestra motivacional. Por isso que as palestras motivacionais ganham muito dinheiro, porque elas são paliativas, alopáticas. A alopatia é o que o médico faz. É aquela relação binária. Está doente, remédio. Não está doente, sem remédio. Não se preocupa, não para pensar que a doença vem de uma saúde que não está existindo. Vem de causas que é muito mais do que aquela doença está representando. Aquela doença ali é apenas um sintoma, uma pontinha apenas. E para você realmente tornar uma pessoa saudável, não é focando na doença. É focando na estrutura da pessoa, no fundamento, aquilo que compõe a pessoa de forma a criar hábitos saudáveis. Aí vem uma complexidade. E a gente
trabalha muito isso. Então eu falo assim, mas para entender essa complexidade, tem que entender quais são as causas. Né? Onde que está essa complexidade? Quais são as causas desses problemas que acontecem, esses sintomas que acontecem na nossa liderança e com a nossa equipe, para a gente não entender direito as causas. Então, primeiro eu quero trazer aqui alguns números que eu anotei, para números bem especiais. Eu gosto muito de estudar esse tema, gente. Então, estou sempre atrás de informações frescas e incríveis para vocês. Essa aqui é uma informação que saiu agora, em novembro de 2020, pela Autodesk, que é uma organização que trabalha muito com investigação na área do trabalho, são extremamente confiáveis no mundo inteiro. Ok? Então, isso aqui foi com o público francês, onde eu vivo no momento. Para quem não sabe, estou vivendo em Paris, porque minha esposa é francesa. Amo muito Paris. Para quem não conhece, recomendo conhecer. Então, isso aqui foi feito com os franceses. 87%, pessoal, dos franceses acreditam que a liberdade de expressão é ameaçada no trabalho. Está ameaçada. O que é liberdade de expressão? Você fala o que você pensa. A gente vive numa sociedade que, digamos, acredita nisso. Na sociedade nosso, né? No Brasil, principalmente, a gente acredita na liberdade de expressão, na democracia. Então, por isso que existe a mídia, tanto contra, a mídia a favor de uma opinião, a mídia a favor de outra opinião, e todos são livres, cada um vem com a sua expressão, cada um se manifesta da forma como achar que é melhor, e a partir daí, por meio das discussões diversas, as pessoas vão criando julgamentos. Não é apenas uma verdade. Não, tem aí uma pluralidade, tem um conjunto, e cada um escolhe a verdade que acha que melhor corresponde, ok? Então, para isso a gente vive numa sociedade que, digamos, né, conforme a lei dos direitos humanos, uma sociedade que acredita na liberdade de expressão. A mídia mostra isso. Vocês sabem que tem vários jornais que falam o que querem, os canais de televisão falam o que querem, independente se a maioria concorda ou não. O que acontece é que, mesmo com isso, gente, no trabalho, 80% não acredita nisso. Isso aí é apenas um desejo. Cara, de ter um desejo muito grande, porque é algo que a gente procura projetar, a gente acaba, né? Até que a mídia, ela acaba sendo apenas uma pontinha do iceberg de um desejo que eles têm. Então, como eles não conseguem ter liberdade de expressão, sentir liberdade de expressão no seu dia a dia, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, eles acabam por consumir mídia. A mídia vem para poder compensar essa carência por esse desejo que é a liberdade de expressão, de colocar o que pensa sem ficar acumulando e tensionando dentro de si a ponto de adoecer emocionalmente e fisicamente também. Então, os franceses, apenas 87%, ou melhor, 87% dos franceses acreditam, ou melhor, eles não consideram que existe liberdade de expressão no trabalho. Ou melhor, 87% dos franceses sentem a sua liberdade de expressão ameaçada no trabalho. Que loucura. E isso eu vejo muito mesmo, gente. No Brasil, eu via direto. As pessoas ali morrendo de medo. Elas não falavam. Às vezes, eu ficava incomodado. Gente, eu estou aqui não por causa de mim. Eu estou aqui por causa de vocês. Eu quero ouvir vocês. Eu vi que eu estou um monólogo. Estou falando mais do que... É uma interação. Eu tenho que saber se vocês estão entendendo. E eu quero ouvir de vocês. Eu quero que vocês me tragam aí percepções, demandas, para a gente poder resolver. O treinamento tem esse objetivo. Trazer soluções, entender o problema e avançar. Mas se vocês ficarem calados, como que eu vou fazer isso? Mas eu vi que existia ali um sentimento, um medo grande de ameaça da liberdade de expressão. E eu falo que a Google, grandes empresas têm percebido cada vez mais, por meio de várias medidas que eles criaram, várias métricas, porque sabe, gente, não tem como você fazer gestão se você não mede, né? Tem toda hora medindo por indicadores para saber se a performance, né, está realmente avançando ou não, se as pessoas estão realmente satisfeitas ou não. E a Google, essas grandes empresas que crescem sem parar, as líderes no mercado mundial, elas fazem medidas direto com relação à performance e engajamento. E eles perceberam que a base, olha que loucura, gente, a base do engajamento não é autoridade no tema, que eu falo muito, que é importante, não é inteligência emocional, não é conhecimento técnico, não como chama? Status financeiro, não é a quantidade de grana que você tem que vai determinar a performance, a eficácia da sua equipe. Pelo contrário, a Google percebeu, depois de muito estudo, anos de estudo, com a equipe interna que eles têm de investigação de comportamento humano, de que a base
da eficácia, da performance das equipes da Google. Isso aí vai para qualquer equipe. Chama no inglês de psychological safety. A tradução no português é segurança psicológica. É uma questão totalmente mental. Para a gente poder produzir mais, a gente tem que se sentir seguro emocionalmente. A gente tem que criar pensamentos que nos passem segurança. Se você vai para um trabalho que você não se sente seguro, você não vai entregar o melhor de você. Você não vai falar coisas que você acha que poderiam ser mudadas. Muitas pessoas velam, já vi muito isso em empresas. Na produção mesmo, sim. Não tem nem como quantificar, gente. Uma vez trabalhei numa empresa de automóveis grande e uma equipe de produção, ali na linha de produção, uma vez um rapaz que era novo e trabalhava muito bem, por sinal, ele, né, tinha aquela mente assim, cabeça aberta, ele não tinha medo, ele falava mesmo. Ele estava ali para avançar. Ele falou assim, Lucas, você não faz ideia da quantidade de falha, de erro, de desperdício que existe aí, mas que a gente não fala, a gente morre de medo. Porque a gente vê tanta coisa assim, poderia ser melhor, mas a gente tem medo de falar. Então a gente deixa, vai rolando. E aí esse sentimento de medo vai tornando aquele problema uma normalidade, algo automático, uma rotina. A nossa rotina. Gente, assim, gente, tá sujo. Olha aí a quantidade de peças que vocês estão perdendo. Olha o tempo que vocês levam para fazer isso. Lucas, mas antes a gente até dava bola. Antes a gente até se queixava disso, porque a gente queria mudar. Mas quando a gente viu que o sistema aqui da empresa, as pessoas de cima estão nem aí, e quando vem uma coisa dessas, ao invés de levar no lado positivo, opa, vamos tentar fazer algo diferente, eles vêm aqui para dar chapada na gente, culpar a gente, desqualificar com que a gente, sabe, criar esse medo de superioridade. Então eu falei, não, a gente cansou, a gente prefere nem falar mais, porque a gente sabe que quando a gente fala, eles vêm, interpretam mal, como se a gente fosse problema, sendo que a gente está tentando resolver o problema. Isso já deve acontecer com você, deve ter acontecido, líder, e é muito comum de acontecer. Essa ditadura do medo, da liderança como algo punitivo, coercitivo, é o que vem na nossa educação, gente. É a forma que a gente viu nossos professores reagindo com a gente, os nossos pais reagindo com a gente. A pessoa que está numa posição de liderança, ela tem que ser pesada, principalmente quando alguém erra, tem que culpar, tem que condenar, tem que pegar, tem que dar tapa, porque senão não avança. Mentira, gente, isso não funciona mais. No período da escravidão, da Revolução Industrial, que existia controle até não poder mais, esse controle acabava por alimentar esse medo de uma forma que as pessoas acabavam por aceitar, mas hoje não existe mais esse controle. As pessoas com medo, elas não vão produzir. Ainda mais na demanda, na velocidade que a economia está e que as inovações, a tecnologia está. Se a gente ficar nessa ditadura do medo, a gente não vai para lugar nenhum. Pelo contrário, as pessoas não vão fazer nada e vão querer pedir a conta, como está acontecendo. Hoje, o que tem de jovens fala aí, 30 anos, tá, gente? Jovens. Que as pessoas não é apenas adolescente, 18, 19, não. Pessoas com 30, 40 anos hoje não ficam mais do que um ano numa empresa. Porque não aguentam. Cara, como que eu vou produzir tudo e dar conta dessa demanda inteira com alguém me pressionando? Alguém que me deixe com medo de exprimir aquilo que eu não tenho dúvidas que vai ser importante para eu dar conta dessa demanda toda? Gente, procure criar líder, por favor. Vou trabalhar isso muito com vocês. Crie um ambiente que tenha uma segurança psicológica, as pessoas se sintam seguras emocionalmente. E aí, olha que doido nessa pesquisa. A pesquisa foi feita em novembro de 2020, como eu disse, com 4,5 milhões de franceses. Olha, a população enorme. Quanto mais gente, melhor para dar qualidade nas informações, nos dados. Aí a pergunta é o seguinte: você ainda se atreve a falhar? Ou você ainda se atreve a falar sobre tudo no trabalho? Essa é a pergunta para poder medir o grau de liberdade de expressão, de confiança com relação à liberdade de expressão. Então, você se atreve a falar qualquer coisa no trabalho? 32% dos franceses não se atrevem, mas morrem de medo. São os super cagões, assim. E por quê? Tem um sentido, porque a cultura de trabalho na França é muito de repressão, de medo. Eles acham primitivo ainda. Mas está mudando, tá, gente? Eles estão tendo que mudar, que eles não estão dando conta. As empresas de fora vão dominar cada vez mais se eles vão mudar nessa cultura. Mas ainda é muito forte, principalmente startups. Startups aqui morrem que é uma penca. Porque eles levam essa mesma cultura para dentro, mas com um jeito Google de fazer, com brincadeiras, mas não muda nada. Não adianta você mudar o ambiente se a sua mente continua aprisionada a uma cultura que não funciona, ok? A um modelo que não funciona. Então, 32% não se atrevem, 47% apenas com pessoas
selecionados. Eu só me sinto seguro com aquela minha amiguinha da fofoca, com aquele meu colega, o meu amigo do trabalho. 71% praticam autocensura para evitar conflitos. Cara, autocensura, gente, é o oposto da liberdade de expressão. Nem os escravos faziam isso. Autocensura é assim, eu vou me censurar para evitar conflitos. Então, eu tenho muita coisa para dizer que eu gostaria de dizer para resolver conflitos ou para prevenir conflitos, mas eu evito. Eu não falo porque eu quero evitar, eu crio a ilusão de que eu vou estar evitando conflito. Afinal, tu está querendo conflitos dentro de você. Está querendo conflitos invisíveis, ocultos, ok? Obscuros. Então, pessoal, então esses são dados importantes. Então, 3 dicas aqui que eu vou aprofundar melhor em outras lives, tá? Então, primeiro, você tem que entender muito bem que a inteligência emocional de equipes não é a mesma inteligência emocional que a gente está acostumado, tá? A gente tem um conhecimento de uma inteligência emocional individual, eu comigo mesmo. Quando você vai, já vi muitas pessoas fazendo curso de liderança de inteligência emocional. Foi maravilhoso, eu me conheci melhor, autoconhecimento, eu sei como gerir minhas emoções. Chega numa equipe, aquilo morre, que não sabe como fazer o mesmo com a equipe, não sabe como entender as emoções da equipe, muito menos a equipe não consegue entender as emoções dele. Aí começa aquele dilema, aquele conflito. E aí aquilo que era para ser bom para ele, que ele aprendeu no individual, passa a ser uma mentira, passa a ser uma ilusão, um desejo apenas. Então, eles perceberam que a capacidade emocional de uma equipe é a capacidade que a equipe tem de, em momentos estressantes, desconfortáveis no trabalho, de conseguir influenciar e lidar com essas situações estressantes emocionalmente no trabalho de forma positiva e compartilhada entre todos da equipe. Um exemplo claro. Na minha equipe, Lucas, a gente costuma às vezes ter imprevistos que a gente não espera. Cliente que não responde, trabalho que não é entregue da forma como a gente gostaria, o fornecedor que às vezes acaba atrasando, e às vezes a gente acaba nas reuniões se estressando entre a gente. E quando a gente se estressa, a gente briga às vezes entre a gente fala coisas que a gente não gostaria, mas não deu depois, 5 minutos depois, ou melhor, a gente não termina a reunião se não se entender. Deu 5 minutinhos, a gente liberou todos os cachorros, que é importante liberar, é importante que a equipe se sinta segura para jogar para fora tudo aquilo que incomoda. Então, a gente jogou para fora tudo aquilo que incomodou, a gente liberou nossos cachorros da forma mais genuína possível, porque vulnerabilidade, gente, é isso, é não ter vergonha de colocar para fora aquilo que está incomodando e saber resolver da melhor forma possível. Você joga para fora, sim, showmante, não é barato, mas depois a gente não termina a reunião se não se entender. Então a gente faz as pazes se for necessário, pede desculpas se for necessário, e a gente procura resolver. E a gente resolve porque a gente sabe que aquilo realmente é estressante. A gente tem consciência emocional de equipe que situações como aquela estressam. Às vezes estressam mais algumas pessoas do que outras. A gente sabe exatamente que fulano tal, com tais situações vão se estressar mais do que outras. E a gente já está consciente daquilo, a gente está preparado para poder suportar a pessoa, para poder entender o que a pessoa está sentindo. Opa, o fulano ficou estressado porque ele deve estar sentindo que isso, aquilo. Realmente, para alguns a gente percebe que aquilo que aconteceu foi apenas um imprevisto, mas para aquele fulano, para ele é um estresse tão grande que ele leva para o lado pessoal que a gente entende. A gente sabe que passa depois. Depois o fulano passou, a gente vai lá, entende, procura considerar, procura entender, trazer uma versão diferente e pronto, o fulano já entende. Eu já vi muitos casos da pessoa assim, nossa, cara, que bom, equipe, obrigado. Realmente, você sabe que isso me estressa. Mas agora conversando com vocês, entendendo melhor, para mim já está ok. É um imprevisto que realmente a gente não conseguiu evitar, e que agora, vendo aqui, analisando junto com vocês, a gente conseguiu ver uma estratégia para evitar isso numa próxima vez, de uma forma mais eficaz, mais assertiva, mais inteligente. Ótimo, isso é inteligência de equipe. Isso é capacidade emocional de equipe. Para esses 3 pontos importantes, gente, que quero que você anote, que eu vou explorar em outras lives, e quem quiser saber mais, entre em contato comigo. 3 estratégias importantíssimas. Primeiro, você tem que entender, tem que trabalhar na sua equipe as emoções dela. O que é isso? Reconhecer as emoções de cada um. Existem tarefas para isso. E você reconhecer quais são as emoções, as reações emocionais de cada um com determinadas situações que geram estresse na sua equipe. Lucas, a gente tem muito estresse, às vezes, com relação a tal projeto. É inevitável, não tem como, porque é algo que não depende da gente 100%.
Então, tem várias situações estressantes. E a gente vai procurar mapear como que cada um da equipe reage a essas situações para criar uma consciência emocional de equipe e criar uma estratégias de equipe compartilhada pela equipe para lidar com cada uma dessas reações emocionais com relação a essas situações de estresse, para que a gente possa estar forte em termos de inteligência emocional. Então é importante que o líder conheça a reação emocional de cada um, para que possa regular, para que possa ter estratégias, saber como lidar. Segundo ponto, regulação das emoções da equipe. Uma vez que a equipe conhece essas emoções e as situações que engatilham, que iniciam essas reações emocionais de estresse negativas, porque foram situações estressantes de alguma forma, a equipe começa a regular, ela já sabe, cria maneira já, estratégia. Opa, calma aí. Um exemplo claro, uma vez eu vi eu liderava uma equipe que quando um fulano chegasse 1 minuto atrasado, uma pessoa chegasse 1 minuto atrasado, tinha 3 pessoas da equipe que ficavam super incomodadas. Mesmo que elas soubessem que o atraso era justificável. Elas ficavam estressadas, mudavam o temperamento. Era algo que estava muito forte dentro delas, que nem elas tinham consciência daquela... Foi algum trauma do passado, algo que talvez eles devem ter sofrido com um líder que se incomodava demais com isso, então elas ficavam incomodadas. E o líder, a equipe, por já saber daquela reação, não dava bola, continuava a reunião, pelo contrário, iam lá e encorajavam a pessoa a falar, procuravam reconhecer a pessoa, procuravam colocar a pessoa para cima, e a pessoa passava. Não dava 10 minutos, aquela pessoa que estava incomodada com a falta, com o atraso de alguém, já não estava mais incomodada e seguiam a reunião de uma forma maravilhosa. Então, essa regulação das emoções da equipe. E terceiro, o mais importante que eu digo, todos são importantes, que é trabalhar, reconhecer e regular as emoções entre as equipes, ok? Porque a equipe não está sozinha, ela tem relação na empresa com outras equipes, equipe de fornecedor, equipe de cliente, equipe de outras áreas, RH, finanças, vendas, e isso é muito importante. Não é só regular as emoções da sua equipe, tem inteligência emocional só com a sua equipe. Tem que saber ter inteligência emocional entre equipes. Então, identificar quais são as situações de estresse que a sua equipe tem com outras equipes, e junto com essas equipes, criar uma inteligência emocional para lidar com essas situações de estresse de forma colaborativa, compartilhada, para que juntos essas equipes possam ver estratégias positivas de eficácia, de confiança, para fortalecer a confiança entre eles, e de identidade, para que, no fundo, eles possam ter clareza que, independente das situações de estresse e das reações emocionais de estresse, eles têm uma identidade. Eles se conhecem, sabem o que eles são de fato, para onde eles querem chegar e o que eles querem ser. Então é isso, essas são as dicas, 3 estratégias incríveis que eu estou passando para você. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, nós vamos explorar melhor em outras lives. E nos vemos na próxima live. Amanhã vai ter, quarta-feira, né? Tá tendo live agora, está sendo um sucesso. Segunda, quarta e sexta tem lives com especialistas, está sendo muito bom. E siga a gente, se inscreva no canal, compartilhe, para que a gente possa crescer mais juntos. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima live.